Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que completou no último dia 6 de setembro 10 anos de ininterrupta produção e exibição. Nesta noite conosco, o professor, pesquisador de literatura, estudioso de literatura e também ficcionista, Hilário Vilmar Weschenfelder, quase que acertei? Acertado. Né? Que acaba de publicar o livro Histórias Preciosas, que é um livro extremamente interessante. No decorrer do programa nós vamos falar sobre ele. Boa noite, Hilário. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Boa noite, Paulo. É um prazer retornar a essa emissora e falar sobre algo que não é um lugar comum. Não estaremos falando diretamente de política, nem sobre a violência, são temas muito contundentes, e nem sobre a grande crise nacional que se abate sobre o Brasil. Estaremos falando sobre a arte de escrever, a arte de contar histórias, por fim, a importância da leitura para a formação do cidadão, crítico, emancipado, diríamos, ajuizado e conhecedor do espaço por onde ele circula. Mas, Hilário, além do teu trabalho aqui na Universidade de Passo Fundo, tu estás participando de um projeto extremamente interessante e eu gostaria que especialmente os educadores, os administradores municipais, os políticos municipais, prestassem atenção nesse projeto do qual tu participas com a Prefeitura de Soledade, que é um projeto de formação de escritores lá em Soledade, né, e que resultou nesse livro. Exatamente, Paulo. Um colega meu que iniciou esse processo e eu também participei em algumas ideias, especialmente na elaboração do projeto, que é Garimpando Escritores e Lapidando Leitores. A Prefeitura iniciou esse processo há 2 anos, com o fim último de buscar os escritores e valorizar os escritores da região e, consequente, preparar o melhor ambiente para que eles possam divulgar o seu trabalho, especialmente junto às escolas, as escolas municipais da Prefeitura de Soledade. Então, fazendo mais ou menos uma paráfrase do que é o município de Soledade, muito voltado para a indústria da lapidação, das pedras preciosas, criou-se uma frase que anda em sintonia com o projeto: garimpar escritores, os que tenham a melhor competência e que estão anonimamente por aí. Um nome bonito, né? Porque a Cidade das Pedras Preciosas. Exatamente. Então, a gente é o segundo convidado para participar desse projeto. E com satisfação o livro saiu, né? O meu livro saiu, chamado Histórias Preciosas, também fazendo jus à cidade. E acho que rapidamente vou ter que fazer a segunda edição do livro, Paulo, porque já está se esgotando. Eu me surpreendi com a aceitação dos leitores. Eu não imaginava que houvessem tantos escritores na região, e é exatamente a região de abrangência da Universidade de Passo Fundo. Soledade tem um dos campos da UPF, e a cidade de Soledade está se destacando como promotora da leitura. Soledade, é bom que se diga, é o filho mais velho de Passo Fundo. Sim. Soledade, todo aquele entorno ali, né, foi o primeiro município
que se emancipou de Passo Fundo. Passo Fundo é de 1857, se não me engano, Soledade é de 1872. Então, o nosso filho mais velho. Então, continuando a ideia do garimpando escritores e lapidando leitores, quer dizer, há necessidade, a Soledade viu a necessidade de também criar um projeto a nível municipal para promover os escritores regionais e refinar os seus leitores. Então, nesse livro, a gente escreveu 10 histórias. Eu deixei disponíveis 20 histórias e a prefeitura fez a seleção de 10, sendo que 3 são especificamente centradas no espaço da região de Soledade. Soledade, Mormaço e Espumoso. Espumoso, que é filho de Soledade. Exatamente. Neto de Passo Fundo. Então, como é época da eleição, o prefeito, as prefeituras, a prefeitura em si não pode participar diretamente da divulgação e a gente vai divulgar o livro mais especificamente depois do período de eleições. Ganhe quem for. O projeto continua no sentido de adquirirmos mais um município a favor da leitura. Passo Fundo já promove a leitura, já tem um índice bom de leitura, né, que é um dos melhores do país, e aos poucos essa ideia vai se espalhando. Então nós temos Soledade, temos o município também de Lagoa dos Três Cantos. É um vírus do bem. É um vírus do bem, temos uma árvore plantada no Largo da Literatura, né, que vai espalhando essa semente e levando o livro aos possíveis leitores. Sabe-se, Paulo, que a gente nunca sabe quem serão os nossos leitores, né? E por isso a gente... Nem quem serão os nossos escritores. Exatamente. A gente verifica que no universo, diríamos, de 1 milhão de habitantes que nós temos na região de Passo Fundo, nós temos aí, sei lá, cerca de 100 escritores que já têm um bom acervo publicado e que são lidos, né? Há outros escritores que são esporádicos, têm suas obras, né? Mas são ilustres desconhecidos. Então esse projeto visa exatamente garimpar, ver quem são os bons escritores, os competentes leitores, para fazer uma comunhão entre aquilo que é escrito, né, que é uma produção independente, criativa, né, cujo escritor está aí com uma rede de caça-borboletas, né, buscando as histórias antes que elas desapareçam. Mas, Eládio, eu tenho discutido, inclusive, a gurizada, né, o pessoal mais novo do que a gente, com a idade dos nossos filhos, no meu caso até a idade de possíveis netos que eu poderia ter, embora meus netos sejam pequenos. A questão do fantástico. O pessoal copia uma paisagem, personagens desses escritores consagrados da literatura fantástica. E nós temos o fantástico aqui. Lá de Espumoso, agora esqueço o nome do rapaz, ele publicou um livro chamado O Minhocão do Espumoso. E tu trabalhas com um conto crônica, né, um caos sobre o Minhocão de Espumoso. Nós temos um Minhocão de Passo Fundo, não sei se tu sabes. Não sabia. Tem. É uma lenda, diz que Passo Fundo, o solo de Passo Fundo está sendo roído por um minhocão que tem a ponta da cauda aqui no Rio Passo Fundo e a cabeça embaixo da catedral. Por isso é que seguidamente aparecem essas bossorocas, esses buracos na rua por causa do minhocão, porque que se mexe o minhocão, que rói, se alimenta da terra, sei lá o quê. Agora está uma outra lenda, diz que tem um prédio em Passo Fundo que está se inclinando porque o solo é podre por causa né? Da cobra grande. Do minhocão. Da comilança de terra, do movimento do tal de minhocão. Então, essa lenda do minhocão são as salamandras, as famosas salamandras.
São variações. E tu fala sobre o minhocão de Espumoso, né? Que é uma lenda, é uma história local, uma lenda local, tá? Aparece aqui em Passo Fundo, não com a dimensão do minhocão de Espumoso, não com a fama, né? A salamandra do Jaral, são minhocões aí, digamos assim, roedores de terra. Tem uma que é o máximo, que é a boitatá. Boitatá. Que é uma cobra gigante, que é uma né? cobra e gigante. ela não está no solo, ela está no ar. No ar. Inclusive, não se pode olhar para ela, que queima os olhos. Queima os olhos. Né? Que é no mar, a ardentia, o fogo fato, todas as histórias. Como é que chegou até você essa questão do minhocão? O Paulo, isso vem por acaso, é meio inexplicável. Eu fui a Espumoso várias vezes ministrar alguns cursos de formação para os professores do município, do estado, alguns congressos sobre educação, e aí contava alguns causos. Eu sou da região da fronteira e lá nós também temos a cobra gigante do Rio Uruguai. Ela tem um lado no lado do Brasil e outro lado ela está na Argentina. E eu também achei uma coincidência e escrevi a partir do que eu tinha ouvido, a exemplo do Simões Lopes Neto, a exemplo do Monteiro Lobato. E de tu escreve outros. aquelas histórias que estão por aí na boca do povo. Aí eu escrevi há 20 anos a primeira versão sobre o minhocão do Espumoso e publiquei isso na Folha Espumosense de Soledade, que é o jornal de Soledade, e isso foi divulgado nas escolas. E solicitaram que eu então escrevesse essa história na forma de livro, mesmo havendo um escritor que escreveu um livro todo sobre o minhocão do Espumoso. Então, de fato, é um tema retomado, né? Cada vez, diríamos, melhorado, e a gente faz como disse o Machado de Assis. A gente pega essas histórias, verte-as como pode, lapida o máximo possível e saio vendê-las como se fossem minhas. Quer dizer, não há propriedade nesse sentido. Provavelmente tenha tido alguém que sonhou, que viu, sei lá, uma cobra cega e aumentou a história. Né? Na verdade, a lenda... Toda história anônima tem um autor. Exatamente. Presumivelmente. Agora, Paulo, quem é? Pois é, não. A piada também, nós não temos... Piada, alguém inventou a piada. Alguém inventou, mas o sujeito é anônimo. É anônimo. Exatamente. Agora ele se torna pública e tem um referencial à medida em que ele entra para um livro. Então, assim, a lenda do Negrinho do Pastoreio, a lenda da Salamanca do Jaral, a lenda da Boitatá, que o Simões Lopes Neto alterou. Exatamente. do original. Quer dizer, ele deu feições literárias, digamos, feições cultas a uma história popular. Exatamente. E o Monteiro Lobato deu feição popular ao Saci Pererê. Ao Saci. E hoje é a lenda mais conhecida no país. A Cuca, e não sei mais quantas histórias, recriou histórias dos trabalhos de Hércules, e não sei mais o quê. Uhum. Então, Paulo, a gente continua essa tradição literária de captar da tradição popular, oral, folclórica, as histórias que por aí estão dando uma versão mais renovada, atualizada, dando-lhes uma roupagem nova, como se diz. E assim eu diria, Paulo, que a lenda tantas vezes é mais verdadeira do que uma história contada muitas vezes pela imprensa oficial, né? pela história oficial. A literatura folclórica, a literatura popular é extremamente interessante. Por exemplo, nós falamos um cara que preservou, né? O Simões Lopes Neto, do Cancioneiro Guasca, tem aquelas quadras, as trovas que ele preservou da literatura popular, que o que é dito literariamente, enfeitado, né? Floreado por um determinado poeta popular lá não sei onde e caiu na boca de não sei de quantas pessoas, que está preservado lá,
hoje tem informações que estão sendo comprovadas pelos historiadores do Rio Grande do Sul, inclusive com relação à miscigenação do homem da campanha rio-grandense. Né? Então, a mentira gentil, né? Que nem disse o Antônio Cândido, da literatura popular, é muitas vezes mais verdadeira do que a própria história. Exatamente. Então, Paulo, essas lendas, elas não são verdadeiras no sentido da existência dessas figuras fantásticas, imaginativas, mas por detrás está uma verdade simbólica. Sim. Nesse caso do Minhocão do Espumoso, eu procurei dar uma versão sociológica, antropológica e cultural à história que aí está, no sentido de que o Minhocão do Espumoso é uma criatura não de Deus, mas da imaginação humana. E ela tem, o sentido profundo dela é de que ela é uma consequência dos atos da ignorância humana ou do desconhecimento humano, no sentido de que a população que ocupou as margens do rio Jacuí no tempo da imigração e devastou as florestas, assoreou os rios, né? Envenenou as terras, criou uma criatura que não teve outra forma de sobreviver, porque não tinha mais as minhocas, não tinha mais as frutinhas das árvores que margeavam os rios. Então essa criatura começou a comer tudo o que via ao seu redor. Galinha, porco, cabrito e inclusive gente. Portanto, o que é o minhocão? Qual é o sentido dela? São as doenças, é a poluição dos rios. As consequências da destruição ambiental. Portanto, é uma cobra muito perigosa, criada pela falta de conhecimento humano. Mas, então, ela vai trazer... Mas tem um minhocão que, se a gente não fizer o intervalo, vai nos comer. Pois é. O chamado tempo. Daremos tempo ao Daremos tempo ao tempo, então. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, conversando com o professor Eládio Vilmar Westenfelder, que acaba de publicar um livro Histórias Preciosas, com histórias populares lá daquela região de Soledade. Bom, mas o Eládio tem um negócio ousado isso aqui. A história do defunto vivo. Como é que o cara pode, aquelas histórias de zumbi, como é que o camarada pode ser morto-vivo, defunto vivo? Que história é essa? Se eu lhe conto, Paulo, e se eu lhes conto, telespectadores... O pessoal não vai ler o livro. Eu acho que não vai ler. Eu vou só dizer o seguinte, que eu nasci num povoado do interior da fronteira do Rio Grande do Sul e a partir desse ponto eu pude observar muitas coisas. A minha vila era muito pobre, não produzia nem um caixão para defunto. E aí teria que se buscar sempre, assim que morriam as pessoas, tinha que se buscar o caixão de defunto na cidadezinha, que é Porto Lucena. Aí saía um caminhãozinho. E tinha só dois ônibus que iam para a cidade. Um de manhã e ele voltava à tarde. Então as pessoas iam de manhã e ficavam horas e horas e horas na cidadezinha sem poder voltar. Então quando alguém morria, esse caminhãozinho ia buscar o caixão de defunto e na volta ele trazia as pessoas, ele dava uma gorjeta, etc. Mas tinha um caixão de defunto na carroceria. E até que um dia, sabe que na fronteira a chuva é sempre torrencial e vem com muita tormenta. A famosa bomba d'água. Sim, a bomba d'água. Isso também acontece em Uruguaiana. E um pé de vento. Um pé de vento, violento, né? E chuva de pedra, pedra do tamanho de um ovo, às vezes maiores. Mata pinto, mata galinha, mata tudo. E aí, num dia desses, então, o caminhãozinho foi e na volta ele trouxe caroneiros.
a gabina estava lotada e alguém teve que ir para a carroceria. E veio uma das chuvas daquelas com pedra de granizo, e esse sujeito que estava na carroceria não teve outra alternativa senão entrar no caixão de defunto e se esconder das pedras. Se esconder das pedras. É a lei da sobrevivência. E é o que eu conto nessa história. E aí deu um bafafá todo. E diz que, Paulo, tem gente correndo até hoje de medo desse defunto vivo. Em sala de aula, por exemplo, nas minhas salas de aula, tem alguns sujeitos que não sossegam muito. Eles estão com trauma desse defunto vivo. Tu viste, por acaso, algum defunto vivo? Não. Eu vi. Tá cheio de vivo defunto. Tá cheio de vivo, né? Eles fazem de morto. Você faz de morto. O resto... E aí tu tem que ter o cuidado merecido, tem que ter o cuidado. Né? Então é a história que eu conto. E essa história existe por todo o país. É universal. É universal. Eu fiz uma certa adaptação. Como o caso do minhocão de espumoso, que é universal. Tem o minhocão de Passo Fundo, que pouca gente sabe. Né? Diz que tem até um prédio grande em Passo Fundo que está inclinado, né? Por questão de... Né? Seguidamente esse prédio balança, cai alguém do prédio, alguém se assusta e se joga dos prédios aí, tudo por causa do minhocão. Lá lá na Porto Lucena, naquela região lá, tem o minhocão da cobra Uruguai. grande do Uruguai. Né? Exatamente. Estava falando que diz que abre buraco lá, que passa os porcos da Argentina, vêm para cá falando português, castelhano, os porcos brasileiros vão para lá. Aquela da porca é genial, que tu contaste fora do ar, né? Como é que a porca Não, a porca brasileira, ela tem a sua fala. Fala o português. Quem me contou porcino. Quem me contou isso foi o Jeca Tatu, né? Que ele tinha muito tempo para observar as coisas, né? E sentado num banquinho de 3 pernas, ele me contou que a porca brasileira tem uma fala. Foi o Jeca que te ensinou a fechar o palheiro. Exatamente. A porca, enquanto ela puxa os porquinhos, ela vai dizendo: tá ruim, tá ruim, tá ruim. E os porquinhos vêm atrás dizendo: Portanto, ela tem uma linguagem. Sim. Então essa porca ia para a Argentina e causava um estranhamento lá. E as porcas argentinas vêm ainda para o Brasil e vêm com uma outra linguagem estranha, só pode ser porca argentina. Que vem Exatamente. Vem pelo túnel do minhocão. Vem pelo túnel do minhocão, né? E isso é verídico, as pessoas contam. Agora tem outra coisa perigosa nesse livro. Essa não está no livro. Não. Mas deve estar num próximo aí, porque essa aí merece ser preservada e difundida, essa história das porcas. Mas tem outro sujeito perigoso nesse livro aqui, que é o Bonitão. Sim. O Bonitão. Aquele de Soledade. Sim. Ele causou e ainda causa muito estrago na região. Ele também é conhecido como capeta, como o diabo, coisa ruim. Não é o boto do lado não. do Araguaia, do Amazonas. É o Bonitão de Soledade. É o Bonitão aqui. Então que é parecido com o famoso capeta da boate Cacimba que tinha ali. Sim. Ali apareceu uma vez e a boate está lá, não sobrou nada da boate. Não sobrou nada. Então esse baile que eu conto na região daí de Mormaço e Soledade, ele causou também um maior estrago num determinado baile. Né? Ninguém imaginava que um homem tão bonito, tão educado, que selecionou a moça mais linda do salão e com ela dançou a noite toda, que fosse ser um sujeito tão atrevido. Tão de fala mansa, sabe? Que na política nós também temos isso. Opa. Isso, o jeitinho aquele de fala mansa, meu querido, de gente boa. Minha querida. Isso. Agora a gente vê aí, cuidado que ele tem um parentesco com o Bonitão de Soledade. Com o Bonitão de Soledade. Mas, o Hilário, não dá pra gente... Tu tens uma outra obra, parte da vasta obra. Mas um negócio interessante. Literatura infantil. Eu li, mas ali assim, deitei no sofá com os pés para cima, de pata pro ar, e li teu livro. Assim, de enxofre. Não é de enxofre do Bonitão. Deitada, de sentada. Não foi numa sentada, foi numa deitada. Uma deitada. E, ao mesmo tempo que é
uma literatura infantil, que criança gosta, e até muito bem ilustrado. Quem ilustrou esse teu livro? Quem ilustrou esse teu livro? Foi uma moça de Soledade. Ela deve ter cerca de 20 a 25 anos. Eu fui bastante discreto e não perguntei qual seria a idade dela. Quando falou uma moça, pensei, deve ter uns 60, 70. Eu sei que é uma moça muito jovem. Muito jovem, não é uma moça velha. Não. Ela não usou nenhum pincel, apenas tecnologia, Paulo. Né? E falando em literatura infantil, eu não sei se isso existe. O livro bom é aquele que pode ser lido por todas as faixas etárias. Exatamente isso que eu ia dizer. E até escrevi, publiquei isso aí. Né? Que o teu livro pode ser lido por crianças de todas as idades, inclusive de cabelos brancos. Exatamente. Foram eles que contaram essas histórias, certas histórias para mim. E provavelmente esses também tinham contado história para suas crianças que cresceram e nunca mais esqueceram essas histórias. Ouviram dos seus avós e estão contando para os seus netos agora. Exatamente, essa é uma corrente que não termina nunca, entendeu? À medida em que uma pessoa... Como é que tu disseste? O livro bom... pode ser lido por todas as faixas etárias. Pode ser lido por todas as faixas etárias. Tanto é que, por exemplo, uma fábula, contos e encantamentos... La Fontaine, os irmãos Grimm escreveram para um público adulto. Esse teu livro está à venda onde aqui em Passo Fundo? Nas livrarias, lá na universidade, na livraria da universidade, onde? Por todos os bolichos que vendem livros. Tudo quanto é boliche que vende livro. Só me falta uma livraria aqui, mas os demais já estão disponíveis. Então, eu vou recomendar publicamente, porque eu li e porque eu sou um leitor voraz, eu sou um devorador de livros, eu recomendo que os avós comprem esse livro, que os pais comprem esse livro, que leiam com os seus filhos, que leiam com os seus netos e que os filhos também comprem para lerem com os seus pais, com os seus avós, né? Porque são histórias extremamente interessantes, muito bem escritas e para crianças de todas as idades. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Tá. Eu tive pessoas que leram o livro e acharam o livro assim, deveras eróticos. Mas eu não tive a intenção de escrever livro erótico. Pode ser que o Eros tenha outro conceito. Pode. O prazer de ler, né? Sim. O prazer de comer, o prazer de dançar, o prazer de viajar. São todas formas eróticas de entretenimento e de cultura. Mas tu trouxeste outros 3 livros teus aí. Porque tu és um cara diversificado. Pois é. Aliás, como todo bom contador de histórias, tem que... né, aumentar um ponto a cada conto. Exatamente. Tu tens livros sobre o Machado de Assis, tu tens livros sobre o Monteiro Lobato, tu tens livros sobre educação, né? Tu és um polimata. Muito obrigado. Não sei se poli e mata, mas é um camarada que escreve, que fala sobre muitos assuntos. Não, Paulo, é o seguinte, eu comecei escrevendo desde criança, tanto é que uma vez escrevi um conto para uma escola, uma redação, e fui expulso, porque a professora achou o conto muito pornográfico, e eu escrevi esse conto a partir de um quadro religioso, que tinha um menino e uma menina atravessando uma ponte, e por detrás tinha um anjo grande, de asas grandes. E eu fiz uma... É um quadro bastante conhecido. Isso, um quadro bem conhecido, a maioria das pessoas tem. Então, aos 12 anos, eu já estava escrevendo, porque eu tive tios aí que eram poliglotas, que viajavam, e meus avós eram exímios leitores, foram até o final da vida lendo. E aí, se eu não tinha material para ler, eu escrevia, buscava... A tua família é de origem alemã? Origem alemã e polonesa. Polonesa. Então eu buscava a leitura onde pudesse ter alguma coisa escrita, e bula, jornal de banheiro, de patente, né? Eu ficava horas aí. Correio do Povo, aquele que era um jornal imenso. O pessoal usava para enrolar o arroz, enrolar o fumo, né? Exatamente. Então, desde criança, praticamente, eu venho escrevendo. Aí sentava lá no trono e lia o jornal. Isso sempre foi comum? E quando batiam na porta, perguntavam, tem gente? E eu dizia, tem gente lendo, né? E
E assim foi a vida. Me deixaram trabalhar. Gente lendo gera gente lendo. Exatamente. Gentileza diz que gera gentileza. Exatamente. Então, eu tive oportunidade de escrever, me deixaram escrever e me ajudaram. Muitas pessoas me ajudaram. Abriram portas, janelas, furos, algumas coisas assim, nesse sentido de favorecer a produção de textos. Então, tem muitos ensaios sobre leitura, sobre contação de histórias, sobre alguns escritores nacionais, né? E assim a vida vai avançando e os livros... Mas este não é o teu primeiro livro de ficção. Não, o livro juntado, assim, numa juntada, assim, uma antologia de... Mas tu tens trabalhos de sim, ficção. são livros teóricos, por exemplo, do Machado de Assis, são 2 que eu publiquei sobre esse grande escritor, né? Vamos mostrar aqui o os Machado dois. de Assis. Vamos mostrar aqui. Que era um negrinho pobre, epiléptico e que não Vesgo, teve... uma perna torta, mais curta, manco, lonanco. Era o bichinho da goiaba multiplicado... Exatamente. Por um enxame de bicho da goiaba. Com todos os problemas que ele teve, ele continuou sendo o nosso maior escritor. Então eu fiz um trabalho, uma tese de mestrado sobre... Era o cara errado que deu certo. Exatamente. Sobre os 200 contos que ele publicou e verifiquei que 10 são extremamente paródicos. Isso vão na contramão dos textos tradicionais, como a Bíblia, como o texto do Shakespeare, o texto do Xavier de Mestre e tantos outros, que eles deu o sentido contrário daquelas histórias. Então, Machado de Assis também teve como fonte de sua produção, a partir de suas leituras, os clássicos da literatura. E o maior clássico é a Bíblia. E ele escreveu alguns contos totalmente religiosos, mas dando-lhe um sentido contrário, tipo a Igreja do Diabo, o Sermão do Diabo e assim por diante. To be or not to be, lembra Machado, lembra Shakespeare e assim por diante. Então ele se alimentou, foi um leitor sobretudo, e a partir dessas leituras que ele fez, ele teve capacidade de produzir. Então a lógica é bem simples. Quem lê tem condições ótimas de escrever. À medida em que um sujeito lê, ele pode se tornar um escritor. É muito fácil, Paulo. Nós precisamos de mais escritores nesse país. Nós precisamos de muito mais leitores desse país para quem sabe no futuro, a partir das leituras que as crianças fazem, nós pensarmos num país do futuro, o Brasil do futuro, um Brasil certo. Perfeito. Infelizmente, né? De novo um minhocão chamado Tempo diz: sai da frente ou te devoro, decifra-me ou te devoro, escala ou te devoro. E o programa está encerrado. No programa Literatura Local desta noite, nós conversamos com o professor Eládio Vilmar Westphaler, que é professor de literatura, professor de teoria literária, professor de língua portuguesa, professor de uma série de coisas e também, né, um contador de histórias, como se revela neste livro Histórias Preciosas, recolhendo histórias populares encontradas no município de Soledade, no seu entorno ali, na Grande Soledade, e que é uma leitura para crianças dos 5 aos 100 anos. Sim, hoje já dá para falar isso. Já dá para falar em criança de 100 anos. Hoje velho não é o cara que tem 60, 70 anos. E às vezes até uns leitores internacionalizados já, com o tal de... com os nomes gozados aí, o tal Xavier de Mestre. Não, o tal de Parkinson, o tal de Alzheimer, viram criança, né? E ele diz, esse livro é uma excelente receita contra uma doença chamada Alzheimer. Dizem os especialistas, os médicos, que a leitura, o uso, o exercício das palavras cruzadas, ela é o melhor remédio contra o mal de Alzheimer. Perfeito. Ela ativa a imaginação. Então esse livro é remédio. É um remédio. Aliás, como todo livro é remédio, principalmente contra a ignorância. Exatamente. Bom, nós agradecemos aos telespectadores e telespectadoras. Boa noite a todos. Boa noite, Ládio. Obrigado pela tua presença e até o próximo programa Literatura Local.